A população brasileira é em sua maioria cristã, e nas últimas décadas houve um grande aumento das igrejas pentecostais e neopentecostais. Segundo dados divulgados pelo IBGE, nos últimos 10 anos, o número de evangélicos aumentou 61%. Longe de ser um movimento único, as religiões estão presentes na vida das pessoas com um propósito de mudança. E novas práticas religiosas conduzem seus cultos de forma diferenciada. Um exemplo é a Igreja Evangélica Inclusiva do Brasil. O objetivo é levar o Evangelho de Cristo sem distinção de raça, orientação sexual ou posição social. Confira! O movimento evangélico surgiu há 500 anos na chamada Reforma Protestante de Martinho Lutero. Seus seguidores contestavam tradições católicas da época. O movimento se espalhou pelo mundo e o resultado foi a divisão dos cristãos entre católicos e protestantes. No início do século XX, surgiram outros dois grandes grupos religiosos: as igrejas pentecostais, como Assembleia de Deus, Congregação Cristã e Brasil para Cristo, e as neopentecostais, como Internacional da Graça de Deus, Renascer em Cristo e Universal do Reino de Deus. Fundada pelo bispo Edir Macedo, a Igreja Universal do Reino de Deus se tornou um grupo neopentecostal mais numeroso do Brasil. Uma pesquisa realizada pelo IBGE aponta que em 10 anos, a população evangélica teve um crescimento de 16 milhões de fiéis. Em busca de fé e religiosidade, os frequentadores lotam as igrejas de todo o Brasil. Para muitas pessoas, a fé ajuda a enfrentar problemas do cotidiano. Mas até que ponto a religiosidade pode influenciar na vida das pessoas? Para responder essas questões, é preciso buscar respostas na psicologia humana. Se a gente for pensar bem em religiosidade, não é importante só hoje. Na parte da religiosidade, ela faz parte da humanidade. Então, ela sempre esteve com a gente. Né? Talvez a gente representasse a religiosidade com o fogo, com a pedra, com as estrelas, e hoje a gente tem formas mais sofisticadas, né? Que são religiões que talvez nos deem estruturas e livros sagrados, né? Mas a capacidade, digamos assim, que é uma capacidade de transcendência, né? De acreditar que algo mais existe, né? De que a explicação pode vir de um ser maior, ou que existe uma explicação maior do que nós mesmos. Ter fé é acreditar que algo é possível, mas quando percebemos que passamos da fé ao extremismo? O fanatismo religioso tem relação com a fuga da realidade. Claro que às vezes fica muito exagerado e eu perco a noção da minha responsabilidade. Então eu não me aproprio mais das minhas coisas, né? Tudo é igreja, esse ser superior que é o culpado. Então, do ponto de vista psicológico, o que mais deve nos preocupar é quando há essa isenção de responsabilidade, isenção de apropriação. Quando eu não me dou conta que eu, na verdade, estou vivendo uma vida completamente que não é minha. Que eu estou vivendo completamente preceitos religiosos ou de figuras religiosas e eu não assumo responsabilidade de mais nada. Frequentar uma igreja, participar dos cultos e louvar a Deus não significa estar preso a orientações rígidas. Igrejas que apresentam os costumes religiosos de uma forma moderna, sem se desviar dos dogmas tradicionais, são uma alternativa. Para muitas congregações religiosas, ser homossexual é considerado pecado. Mas, desde o dia 24 de março deste ano, Porto Alegre conta com uma igreja de portas abertas. Aqui, independente da identidade de gênero, seja gay, hétero, bissexual, travesti, transgênero, aqui todos são bem acolhidos. É a Igreja Evangélica Inclusiva do Brasil. Expulso de uma pentecostal por ser homossexual, o bispo Anderson decidiu fundar uma igreja e levar o Evangelho de Cristo e amor de Deus a todos, sem distinção de raça, orientação sexual ou posição social. Na verdade, a maioria das igrejas dizem que eles incluem, que aceitam todo mundo, mas infelizmente não é o que acontece. Os gays, lésbicas, transexuais, travestis, todo o público LGBT, ele é sim discriminado e não é aceito dentro das igrejas. Bom, o que difere a Igreja Inclusiva do Brasil das demais igrejas é justamente que assim, nós consideramos aqui realmente uma família. Nós agregamos e incluímos todas as pessoas na igreja.
Não importa se ela se vai entrar pela porta da igreja aqui um travesti, uma drag queen, se vai entrar um gay, uma lésbica, se vai entrar um hétero, se vai entrar uma família, se vai entrar uma criança, para nós não importa. A gente não foca em orientação, e sim em pessoas. Porque quando Jesus Cristo ele veio ao mundo, ele não focou em orientação sexual, não focou em classe social, e sim ele veio focando em pessoas. O paulista Rodrigo frequenta a igreja inclusiva há 4 meses. Ao conhecer o novo ambiente, se surpreendeu com a receptividade e o acolhimento. Eu não pertencia a nenhuma igreja ainda, então eu vim assim um pouco, não assustado, mas receoso de como que seria a recepção, né, da igreja. Enfim, também por ser uma igreja não tão tradicional, e sim uma igreja inclusiva. Quem entra na igreja inclusiva do Brasil não entra aqui escutando uma pregação ou uma mensagem voltada a homossexuais. Nós pregamos aqui a Bíblia, como é pregada em qualquer igreja, os louvores como são louvados em qualquer igreja, o pessoal pula, canta, dança, adora a Deus da maneira que melhor acha. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim... Então as igrejas têm esse papel, elas nos oferecem oportunidades para eu talvez canalizar algo que é da natureza humana. Então essas questões ligadas à religiosidade, essas igrejas e esses locais, enfim, né, generalizando, elas oferecem alguma coisa que a sociedade precisa. São valores, tem um para que lutar. Né? Eu preciso lutar por algo maior, preciso lutar por um ideal, preciso fazer alguma coisa que tenha sentido na minha vida. Então as igrejas oferecem isso, igrejas e né, correlatos. Né? As novas igrejas também se diferenciam por utilizar as redes sociais para disseminar o seu propósito. Foi assim que Anderson conheceu a Igreja Inclusiva de Porto Alegre. Eu conheci ela através da internet, uma rede social. Mandaram um link para mim, eu acessei, olhei o culto através da internet, gostei e mandei um e-mail, né, perguntando onde é que era, como é que eu chegava aqui. Daí entraram em contato comigo, daí eu me apaixonei por aqui e comecei a vir. Antes de conhecer a Igreja Inclusiva, Anderson frequentava uma igreja evangélica tradicional. Porém, não se sentia inserido devido à sua identidade de gênero. Lá eles discriminavam muito, né? Eles nos proibiam de fazer certas coisas, participar do louvor. Então eu me sentia meio preso, então eu não podia contar com a ajuda deles, porque senão eles poderiam até me expulsar. Então eu parei de ir na igreja e daí resolvi procurar aqui. Eu gosto sempre de dizer que a doutrina, ou a escola, ou a teoria em si, ela está lá. Então depende de qual uso que tu faz dela.